E aí, com essa chuva que está vindo desde os últimos dias, a gente tem que falar de umidade. Tá né, chamando a Dani? atenção, né, Simone? Pois é, faz alguns dias já, entre sábado e domingo, a umidade aumentou bastante e a gente começa a ver a casa escorrendo. O chão todo assim melecado, né? Aquela situação assim, banheiro também, né? Principalmente Parece, banheiro, área de tá serviço. difícil. Pois é, né? Vamos explicar, entender um pouco mais esse fenômeno. A gente já conversou um pouco sobre isso ontem com o Cleo Kuhn e agora a gente preparou aí, temos uma casinha do Bom Dia Rio Grande para você entender. A chave desse fenômeno é uma combinação entre umidade e a chegada do calor. Quando o ar está úmido e a temperatura sobe, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, porque veio aqui para o sul do estado uma massa de ar quente que estava sobre o centro do país, o primeiro efeito que a gente percebeu foi o calor nas ruas, como aconteceu no sábado, no domingo e ontem. Tava calor na rua, esse calor foi entrando para dentro de casa e dentro de casa a gente começou a perceber algumas superfícies que começaram a suar. Os espelhos, os azulejos, a parte externa da geladeira, porque esses materiais, especialmente os pisos frios, por exemplo, né, os vidros, a geladeira, eles têm uma temperatura mais baixa. Aí o ar quente, que tem umidade, encosta nessa superfície com temperatura mais baixa e acontece o fenômeno da condensação. Vamos relembrar as aulas de química da escola? É que o ar estava no estado gasoso, a água estava no estado gasoso no meio do ar. Quando encostou numa temperatura mais baixa, numa superfície de temperatura mais baixa, voltou para o seu estado líquido, que a gente conhece mais, e aí passa a escorrer água por todos os lados. A gente precisa dar um jeito de combater, né? Ontem até um especialista no RBS Notícias trouxe um exemplo bacana que eu acho que todo mundo visualizou bem, que era o copo de chopp, né? Quando tira geladinho e depois ele vai... né? Se o copo está numa temperatura mais alta do que o líquido que tem dentro, uma água gelada, ele começa a suar do lado de fora. Exato. É a mesma coisa. Boa explicação. Enfim, mas e como lidar com essa umidade dentro de casa, que está deixando muita gente louca e escorregando, né? Tem que lembrar que traz até riscos. Bernardo Bortolotto tem a missão de nos ajudar. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. Pois é, bem simples, né, Simone? Quer dizer... A simples fica para a gente que é repórter, jornalista e tenta sempre resumir as coisas de uma forma que todos possam entender. Tá quente do lado de fora, frio do lado de dentro, vai ter umidade. Não tem jeito. É que nem o para-brisa do carro, né? Tá quente do lado de fora, frio do lado de dentro. O que o pessoal faz? Liga o ar quente para desembaçar o vidro, não é? É isso, eu estou aqui com a Isabel, que é arquiteta e pode nos ajudar agora nesse momento. Por isso, até que hoje nós não temos muita umidade dentro de casa. Se alguém ainda tiver, é pouca gente. Por quê? Porque está frio do lado de fora. Isabel, o que a gente quer saber é o seguinte: o que a pessoa tem que fazer para a casa não ficar toda molhada? Bom dia. Bom dia. No caso, assim, o pessoal, eles tendem a abrir toda a casa quando começa a dar sol na rua ou começa a aquecer. Ontem, nós saíamos na rua, estava um ar muito quente e muito abafado, porque dentro estava muito frio. O pessoal abre as casas. Isso é um erro, gente, porque vocês estão deixando o ar quente entrar, a temperatura de dentro está muito fria, existe muita umidade, o ar quente entrou, ele condensa essa umidade cai tudo. Molha todo o chão, molha o sofá, molha todos os móveis. E eles tendem a secar. O que acontece? Não sequem. Não passa o pano. Não passa o pano, porque depois, quando a umidade sai, fica tudo manchado as paredes. Quando tu passa pano na parede, tu vai marcar a parede, porque a parede, a tinta também tem uma reação química com isso, e quando tu passa, tu mancha tudo. Principalmente se a tinta for um azul, um verde, uma tinta colorida, mancha mais. Então, o que eu aconselho? Deixa essa umidade sair, não abre as janelas, não faz essa troca de temperatura, porque isso acaba agravando a parte interna. Ontem, quando o pessoal me ligou, o chão aqui da minha residência estava completamente molhado. E esse chão é liso, né? E eu falei assim, pessoal, não molha, não mexe no chão, não fazem nada, para que amanhã a gente quer mostrar. Secou. É como se não tivesse nada. Entendeu? Porque a temperatura do lado de fora, ela já baixou, ela está equilibrada com a de dentro de casa. Está equilibrada, bem isso. Agora é o seguinte, você falou, não dá para passar pano. O ideal é não abrir a casa, porque, vou abrir a casa para sair essa umidade. Pelo contrário, aí que ela brota de vez, né? Aí porque o ar quente todo entra, né? Aí eu quero saber o seguinte, não vai passar pano, ok, a umidade eu não vou trabalhar com ela porque eu não tenho o que fazer, mas e aí começa a mofar a parede? O que acontece, pessoal? Quando isso acontece, eu acho o ideal
as duas temperaturas se estabilizaram. Eu acho que vocês têm que abrir a casa, pegar os guarda-roupas ou os closets, onde tem espaços das casas que não tem circulação de ar, cantos que não existe circulação de ar, vocês abrem tudo, colocam um ventilador, deixa esse ar circular, pega dentro dos guarda-roupa, dá uma mexida na roupa, para que dentro, entre a parede e as roupas, fica bolsões de ar, que ali condensa, mofa a parede. Eu acho legal tu abrir, passar um pano seco, nada de pano úmido, que tu tira essa umidade que tem lá dentro e arruma bastante essa umidade. Bom, quero te agradecer, então, não tenho dúvidas de que ajudamos muita gente aí para dias como foram o de ontem e os próximos que virão em relação à umidade, porque agora o tempo começa a ficar maluco, né? Simone. É primavera, época de tempo maluco mesmo e de muita chuva. Obrigada pelas dicas, obrigada ao Bernardo.